Vamos para o texto da nossa reflexão nessa manhã, livro de Salmo, capítulo de número 25, o qual o texto sagrado diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são Deus. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a misericórdia, lembra-te de mim por causa da bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois és grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho em que deve escolher. A sua alma repousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e se aborrecem com ódio real. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confuso, confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Este salmo ele é um salmo muito bonito, um inário, e ele traz aqui algumas reflexões, algumas verdades que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa manhã. Este salmo, a trajetória do salmo de número 25, ele traz uma peculiaridade. É o salmista quem fala, e ele fala tudo. Essa sinceridade advém de uma convicção: todos os acontecimentos estão relacionados com Deus, estão integrados ao propósito divino. O belo e essencial em sua experiência, na experiência de Davi, além da sua consciência pessoal de finitude, de humano, de limitado, ele conta com a proximidade de Deus, ele conta com a intimidade com o Senhor. O paradigma do materialismo, que é a coisa a qual se pode afirmar a existência é a matéria, porque o paradigma da vida moderna é que nós vivemos à base do materialismo. O materialismo se propõe a ser a resposta para todas as coisas, a solução para todas as coisas, e somente através do materialismo em que nós podemos afirmar a existência. Basicamente, um mundo formado da matéria, do que é visível, do que é palpável, e o materialismo humano, ele propõe então ser resposta para tudo. Só que esse paradigma, ele não dá conta da pluralidade humana, da pluralidade do ser humano. Até porque o ser humano ele é complexo. Somos corpos, somos alma, temos a nossa
interioridade, o nosso eu, a nossa subjetividade. Somos sentimentos, somos emoções que circulam e passam por todos nós, das quais muitas vezes nós mesmos temos conhecimento, nos inquietamos. E percebemos que o materialismo, o mundo material, ele não dá conta de responder todos os nossos questionamentos mais profundos. E Davi, neste salmo, ele propõe aqui para nós, nessa experiência pessoal, nessa experiência em que ele está a sós com Deus, aonde ele fala, e fala de uma forma sem reserva, ele propõe aqui nessa experiência que a saúde, o alívio, a paz interior do ser humano, ela passa pelo solo sagrado da oração, no desabafo, da súplica. É por esse caminho que Davi propõe que o homem encontra significado, encontra a capacidade de renovação, encontra a capacidade de continuar, neste solo. E ele começa esse Salmo 25 com essa expressão, onde no verso de número 1 ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele coloca aqui diante de Deus a sua alma. Ele coloca aqui diante de Deus o seu coração, o seu ser inteiro na presença de Deus. E eu gostaria de, neste momento, trazer aqui essa experiência de Davi. É como se nós entrássemos nessa particularidade permitida por Davi através dessa canção, através desse cântico, o cântico do Salmo 25, e nós pudéssemos então adentrar neste momento singular, neste momento íntimo de Davi, na sua relação com o divino. E eu gostaria de, a partir dessa experiência aqui que nós iremos ver, ter aqui lições para a nossa vida humana. E aí, como é maravilhoso. Então vamos aqui, então, pela primeira lição e primeiro cenário que nós vemos de Davi, que está entregue a Deus, que está junto aqui no momento de intimidade, é que a primeira coisa que nós percebemos nesse salmo é a fala de si mesmo a Deus. Como é lindo nós percebemos que Davi, ele fala de si mesmo a Deus. E nós podemos, então, perceber quais que são os conteúdos que ele coloca de si mesmo para Deus. E aí nós vamos perceber que coisa maravilhosa. E a primeira coisa que ele fala de si mesmo para Deus é medo e vergonha do fracasso. Verso de número 2, ele diz: não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Verso de número 20, não me deixes decepcionado. Davi expressa aqui o medo, a vergonha do fracasso, a vergonha da derrota, o sentimento que paira no seu coração de medo, medo na possibilidade de ter uma derrota. E ele fala de si, ele compartilha. Mas não somente isso, Davi compartilha também os traumas da sua infância. Ele traz à pauta a sua vida no passado, onde ele entoa novamente os traumas. E ele diz aqui no verso de número 7, não te lembres dos pecados e transgressões da minha mocidade. Ele traz aqui à memória os pecados, os traumas vividos, as experiências vividas que teve diante de Deus. Não somente isso, mas falando de si, ele coloca diante de Deus os seus sofrimentos. E aqui no verso de número 18 ele diz: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Então nós percebemos aqui que Davi, ele fala de si do seu medo da derrota, ele fala de si dos seus traumas da infância. É uma experiência muito simples de falar, mas falar sobre traumas da infância, da sua vida, não é um exercício fácil. Há pessoas que não conseguem mais falar. Há pessoas que já resolvem negar a experiência. Não que dói, mas Davi traz esse trauma da sua infância a Deus.
Ele traz a Deus o seu sofrimento e ele fala dos seus sofrimentos pessoais. Ele traz aqui a Deus, falando de si, os sintomas que ele está sentindo, que ele está passando. E ele fala então de angústia, ele fala então de aflição, ele fala de tribulação. Olha o verso de número 16, quando ele diz: estou só e aflito. Ele fala de solidão. Há um sentimento de solidão aqui em Davi. Ele compartilha aqui, ele fala de si, esse sentimento de solidão que circunda a sua vida, essa experiência da solidão que atravessa o seu ser. Mas não somente isso, no verso de número 17, ele diz assim: a angústia do meu coração se multiplicaram. Livra-me, pois estou em tribulação. Então, essa primeira experiência de Davi no Salmo 25 é a experiência do falar de si mesmo. E aqui há algo que nos remete a lições preciosas da Bíblia Sagrada, a experiência de falar de si. Falamos sobre tudo, falamos de todos, falamos e refletimos sobre tantas coisas, mas o exercício mais desafiador é falar de si mesmo. Falar de si mesmo é algo que muitas pessoas têm muita dificuldade. Olhar para si no espelho é muito difícil para muitas pessoas e falar de si mesmo é muito difícil. É um desafio, pois nos coloca em contato com a nossa própria verdade, com a nossa própria história e nos remete a sentimentos mais múltiplos, desde insegurança, desde você entrar em contato com o seu autoconhecimento de si, mas essa experiência de Davi nos fala muito. Então, nessa manhã, o desafio é que nós possamos resgatar este solo sagrado que nos possibilita a sermos aliviados das nossas aflições, dos nossos anseios, dos nossos medos, o viver de si mesmo a Deus. É interessante notar que Davi fala sem reserva. E aqui é um desafio: fale sem reserva. Fale de si. Fale de si mesmo a Deus. Permita-se. É impressionante quando a gente vê nos anais da Bíblia Sagrada, a coisa mais bonita do texto sagrado era a forma como Jesus se dirigia às pessoas. Ele sempre convidava as pessoas para dentro da sua história. E eu acho bonito o texto de João, capítulo 4, que é o célebre encontro de Jesus com a samaritana, que toda uma riqueza literária de dados e informações, mas o cerne daquele encontro é que aquela mulher traz assuntos teológicos, falando do poço de Jacó, ela traz a sua herança patriarcal, da sua tribo, ela traz informações de tantas coisas, ela fala da água, ela fala de tantas coisas. Jesus olha para ela e diz assim: vai buscar o seu marido. Quando Jesus remete essa pergunta para ela, Jesus quer jogar ela para dentro da sua própria verdade, da sua própria história. E aí então ela é jogada para dentro da situação e ela diz: Senhor, eu não tenho um marido. E Jesus disse assim: disseste bem, porque tivestes 3 e o que tem agora não é seu. Então Jesus joga ela para dentro da sua história pessoal, falar de si. E se tem um recurso que nós precisamos resgatar, é falar de si mesmo a Deus, falar da nossa pessoalidade, falar da nossa individualidade, falar. Acho bonito o texto sagrado em que Jesus encontra-se com aquele paralítico de Betesda, em que o texto sagrado no livro de João diz que ele anos ali. Havia uma crença de que de tempos em tempos um anjo sacudia aquelas águas e quem mergulhasse primeiro seria curado. E aí é interessante que quando Jesus chega perto daquele paralítico, conhecendo o tempo em que ele estava ali à beira do poço, Jesus fez uma pergunta para ele: queres ser curado? Parece uma pergunta sem nexo, verdade. Uma pessoa que está ali aleijado. Mas quando Jesus faz esta pergunta, nós percebemos a razão dela. É porque ele falou de um anjo,
ele falou da indiferença das pessoas em não ajudá-lo, ele falou da crueldade, da insensibilidade em que ele encontra ali. Ele falou então de todas as suas dificuldades, mas ele não conseguiu expressar: eu quero ser curado. No fundo, há uma dificuldade aqui nele e ele perdeu a perspectiva de que ele teria alguma coisa, de que ele veria alguma mudança. E Jesus o remete para dentro da sua história. E quando a gente faz exercício diante de Deus, como o salmista o faz aqui, o falar de si mesmo a Deus, nós nos vemos na nossa própria verdade. E quando Jesus pergunta para aquele paralítico, nós percebemos que muitas vezes precisamos ser honestos. E se de fato a gente está disposto a largar a mão, a desejar de fato, a querer mudança da nossa vida. Então, a se livrar. Há uma pergunta de um filósofo, na verdade, pai da medicina, Hipócrates, que ele dizia: antes de você curar alguém, pergunta se o doente está disposto a abrir mão daquilo que o fez ficar enfermo. Porque por mais paradoxo que seja, muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão. Então, meu desafio a você nessa manhã é falar de si mesmo. É um desafio que eu lhe faço, a você colocar diante de Deus, apesar de toda a insegurança, a sua vida, a colocar si mesmo na sua primeira pessoa diante de Deus. E Davi faz isso. Ele sabe que é falando de si a Deus, nesse terreno sagrado da oração, que ele encontraria alívio, que ele encontraria conforto, que ele encontraria quietude para a sua alma. Mas uma segunda lição que a gente encontra aqui no texto sagrado, está aqui impresso no texto, que é uma segunda lição que a gente aprende, é que ele mesmo cita os recursos de Deus para si. E é bonito porque só ele fala no Salmo, mas é bonito como ele consegue destacar os recursos de Deus para ele, para si mesmo. E o primeiro deles, ele cita aqui no texto sagrado, que é a confiança num caminho seguro. Olha aqui no verso de número 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Verso de número 5, guia-me com a tua verdade, ensina-me. Verso de número 10, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Olha que maravilha, olha que convicção na confiança de que há um recurso de Deus para si mesmo. E esse recurso é o recurso de um caminho seguro. O que mais inquieta a nossa alma hoje, o que mais nos angustia, porque o que é angústia? Angústia é aquele sentimento arrebatador no nosso coração por não saber que direção tomar, que caminho seguir, que direção tomarmos na nossa vida. Medo é algo que eu já tenho certeza, mas a angústia é um sentimento do que eu não sei o que é, justamente por não saber o caminho. E se tem um sentimento que a humanidade hoje compartilha em maior ou menor grau, é o sentimento de angústia. O que faremos? O que será de mim? O que será da minha vida? Que decisão eu preciso tomar? Para quais direção eu preciso me virar? E ele encontra esse recurso de Deus dizendo: Senhor, tu és aquele que tem o caminho seguro. Os teus caminhos, as tuas veredas são caminhos de vida. Todos os seus caminhos, Deus, são caminhos de amor e de fidelidade. Há uma convicção aqui de Davi de que ele poderia contar com o caminho seguro de Deus. E talvez neste momento, nessa manhã, seja esta uma palavra para nós. Deus tem um caminho seguro para você. O caminho seguro de Deus para você são caminhos de amor e de fidelidade, são veredas da justiça, são caminhos retos. É este o recurso que Deus tem para Davi e ele elege isso como um recurso para si mesmo. Então, permita-se abraçar esse caminho do Senhor. Permita-se abrir mão de sua agenda, dos seus planos, para abraçar a rota divina,
para abraçar o GPS de Deus para você, a direção do caminho do Senhor. Pois o mesmo Davi disse: o caminho de Deus é amor e fidelidade. É esse binômio da fidelidade divina que é misericórdia e bondade a todo tempo. Mas ele encontra também um segundo recurso para Deus, aonde ele diz aqui que ele poderia desfrutar do perdão de Deus. E no verso 7 ele diz assim: não te lembres dos pecados. E no verso de número 18 ele diz: perdoa todos os meus pecados. Essa sensação aqui de Davi, essa experiência de Davi, ela atravessa a humanidade. A consciência da inadequação. A consciência de estar aquém. A consciência de que todas as nossas inclinações humanas, elas são opostas aos desígnios divinos. Paulo falou um pouco sobre isso no livro de Romanos, capítulo 7, quando ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, este eu não consigo. E o mal que eu rejeito, este todo momento eu vejo dentro de mim. Então a questão do pecado é uma questão existencial. É uma questão que está dentro do nosso ser, porque é essa inclinação a tomar o caminho oposto, essa inclinação que impera em nós de tomarmos o oposto da vontade divina. E isso aqui é uma questão existencial. Isso aqui é uma questão que está ligada ao nosso ser. E, meus queridos, não há meio suficiente para sanar o ser humano que não passe pelo perdão de Deus. Não há alívio melhor às nossas aflições do que a convicção e a certeza que Deus tem perdão e que nós podemos contar com Ele. Há essa convicção aqui de Davi, de que ele poderia desfrutar do perdão de Deus. Em algumas experiências que eu tive ao longo desses anos, em ter oportunidade de estar com pessoas, uma das coisas que mais aflige o ser é o pecado. E o pecado, ele é algo que ele é destrutivo. E aqui é o pecado ativo, moral, mas também o pecado existencial, onde você encontra seres humanos, pessoas íntegras em suas morais, em seus valores, mas que traz aqui no seu ser mais profundo o cerne da culpa, da inadequação, de estar aquém. E como isso corrói, e como isso adoece. Quantas enfermidades hoje manifestas nos corpos humanos, nos nossos corpos físicos, resultados deste sentimento que adoece. O próprio Davi disse no Salmo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, enfermei, fiquei enfermo. Mas Davi, ele traz aqui para nós, há um recurso de Deus para mim, é desfrutar deste perdão. E aqui há um convite de Deus para você. Abrace o perdão de Deus. Abrace esta oportunidade de Deus para você de ressignificar a tua biografia, ressignificar a tua história, ressignificar eventos, situações que passou. E quantas pessoas estão marcadas por uma história de tantas coisas. Mas há recurso aqui. E se você se permitir, Deus tem perdão para você. Você pode desfrutar do perdão de Deus, e a máxima do perdão de Deus não é outro, senão a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Mas também aqui uma terceira lição, um terceiro recurso que Davi encontra em Deus para si, que era desfrutar da intimidade do Senhor. Verso de número 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Esta palavra aqui, conhecer, ou esta palavra que alguns textos sagrados traz algumas expressões, ela fala sobre intimidade. Deus se torna confidente íntimo de Davi.
E Davi não esconde de Deus os seus sentimentos mais íntimos. Ele desnuda diante de Deus a sua alma, mostrando a sua dor, mostrando a sua aflição, mostrando a sua angústia, porque ele sabia que podia desfrutar da intimidade do Senhor. E eu te desafio nessa manhã a você abraçar esta oportunidade de desfrutar da intimidade do Senhor, de desfrutar da intimidade de Deus, aonde Deus se torna o seu confidente. Queridos, se tem algo terapêutico na nossa vida, isso passa pelo caminho de falar. Isso está nas terapias, está nos eventos terapêuticos, está em tantos lugares, mas nada supera, não que isso se exclua, e isso aqui é uma necessidade, talvez essa seja a sua também, mas nada supera essa oportunidade de desfrutar de intimidade. Permita-se nessa manhã a ter Deus como seu confidente. E permita-se nessa manhã você não se, sem reserva, desnudar a sua alma diante da presença de Deus. Davi põe ela. E aqui nós concluímos esta palavra trazendo aqui um desafio ou um questionamento. Como que está a sua alma hoje? Sentimentos habita o teu ser neste momento? Quais sentimentos atravessa a sua alma ao dormir, nos seus sonhos, ao levantar? Quais sentimentos atravessa a sua alma no começo da semana? Há um convite que continua válido ainda para você, para mim, para todos nós. É o convite de Jesus. Vinde a mim. Quando Jesus olhava aquela multidão, que trazia consigo não somente a necessidade do pão aqui, não somente a necessidade da matéria, de subsistência, mas traziam dentro de si necessidades de alma. E ele disse, vinde a mim, todos. Há um convite de Jesus para você nessa manhã, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, venha. Há recursos de Deus para você. Há recursos do Senhor para você. E eu gostaria de concluir este momento de reflexão trazendo uma lembrança aqui dos cultos de adoração da Banda Zamar, da Orquestra da Vila Olinda, o Rogério, da Sheila, do Ciro, da Eliude, de tantos outros, Daniel, Kelly, Felipe, Isa, Júlio, Cleito, tantos. Mas eu gostaria de fazer menção a um cântico que tantas vezes entoamos. Eu não canto, vocês sabem, mas eu vou recitar uma poesia e ela pode ser a poesia do seu dia, deste momento. E essa poesia chama Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois falar com Deus é o que... Pois Ele é a fonte do poder. Nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Que possamos nessa manhã ter aqui essa oportunidade de falar com Deus, de lhe abrir a alma, de desfrutar da certeza de que Deus tem um caminho certo para você. Em meio à dúvida, que Deus é aquele que tem perdão para você e nós podemos desfrutar dessa certeza de perdão divino e que Deus é aquele que nos oportuna
nos franquia através do Calvário e da morte de Cristo, sem reserva, intimidade com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa ter refrigério, que você possa encontrar quietude e saúde no terreno sagrado da oração. Deus abençoe a todos.